Para falar sobre saúde mental. Estamos em janeiro, e janeiro é conhecido como Janeiro Branco, né? Um mês dedicado a falar mais ainda sobre a necessidade de cuidados com a nossa saúde mental. E não devemos falar só em janeiro, e sim o restante do ano também. A psicóloga Gisele Casagrande está conosco para conversar um pouco sobre isso. Bom dia, Gisele, muito obrigado pela atenção com a gente. Bom dia, Jorge, bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação estar aqui novamente com todos vocês. Por que surgiu essa ideia, né, de se criar um mês exclusivamente para se falar mais sobre a saúde mental, e por que no início do ano? Essa campanha, né, o Janeiro Branco, ela foi idealizada por um psicólogo mineiro. E isso lá em 2014, então a gente já está indo aí para 11 anos de campanha. A ideia do Janeiro Branco, branco por quê? Né? Geralmente, janeiro é onde tudo se inicia, né? Todo mundo aí está definindo suas metas, né, para o ano e pensando, né, no que quer fazer. Muitos já vêm do ano anterior, mas a maioria deixa para pensar aí no início do ano né, e de repente até depois do carnaval, como se fala, né? Depois do carnaval é que inicia o ano, para muitos. Mas é a ideia realmente do papel em branco, né? De que tudo é possível no sentido de se imaginar, de se definir como objetivos para dentro desse ano. Então, a ideia do Janeiro Branco, ela contempla todos esses fatores aí. Em se falando de saúde mental, né, o que mais preocupa, né? O que vem mais chamando a atenção, o que é mais incidente e que gera uma preocupação muito grande? Sim. Se a gente observar, por exemplo, o último ano, a gente teve algumas pesquisas interessantes, por exemplo, as palavras do ano, né? Então, a gente teve ali o dicionário Oxford, né? O dicionário Oxford, ele definiu aí a palavra do ano como o brain rot, que significa uma espécie de apodrecimento mental. Depois eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? E também o dicionário, no caso do Brasil, a palavra do ano foi definida como ansiedade. O que essas duas palavras elas têm em comum? O apodrecimento mental, que é a expressão brain rot traduzida, ela significa o quê? Contempla os efeitos, os impactos da dependência digital sobre a nossa saúde mental. Então, a dependência digital ela tem sido cada vez mais foco de estudos, inclusive, para mensurar o que isso está causando sobre a saúde mental das pessoas, principalmente os jovens, que são os mais afetados. Se a gente for falar, por exemplo, assim, qual a idade, qual a faixa etária, geralmente, os nascidos a partir de 2005, ou melhor, a geração Z, que é a geração que teve a infância baseada no celular, coisa que nas gerações anteriores ainda não tinha. Então, essa infância baseada no celular, ela já desencadeou um desenvolvimento de adolescência, por exemplo, de habilidades sociais muito diferente do que era nas gerações anteriores. Se a gente pegar ali os nascidos até 1990, 2000, né, 80, década de 80, a criançada brincava na rua, né? Às vezes tinha lá o seu videogame para jogar, mas tinha muito essa coisa da corporificação, né? De brincar com o corpo mesmo, né? Não era essa coisa de tela, como a gente começou a ver a partir de 2005. Sabe que você fez eu lembrar uma coisa? Na minha época de infância, a gente sonhava em ser jogador de futebol para ficar rico logo, né? Ganhar um monte de dinheiro, resolver a situação da família. Hoje se quer ser influencer. Exatamente. Porque a gente vê que as pessoas fazem alguma coisa na internet e disparam aí ganham muito dinheiro.
Sim. Um monte de empresa patrocinando aquilo, né? E as pessoas enriquecem logo. Então o jovem acaba vendo disso, o que ele quer? Quer ser influencer. Sim. Bota um celular na frente e resolve o problema da vida, né? Isso afeta principalmente os adolescentes. Por quê? Né? A partir dessa perspectiva da geração Z, que é considerada a geração ansiosa, os adolescentes eles estão naquela fase de receber essas influências do meio externo para, digamos assim, se sentirem pertencentes dos grupos, né? Então, lá na década de 80, por exemplo, quem nasceu na década de 80, quando viveu a sua adolescência, estava na escola, estava no colégio, tinha ali os colegas mais influentes, né? Então os outros iam se influenciando, se baseando em comportamentos, em jeitos de se vestir, em coisas da época, da moda, o que comprar, o que não. Hoje tudo isso se converteu para a mídia social, para as redes sociais, especialmente. Então, os adolescentes, eles saíram daquela fase de querer vivenciar, experimentar o convívio social, através, né, das relações ali do dia a dia, de presença, e começaram a migrar para as redes sociais. E isso começou a alterar totalmente o comportamento desses jovens e também dos adultos. E aí a gente parte para uma população mais ansiosa. Isso. E a ansiedade, particularmente, cada um trabalha a sua, né? Sim, sim. E reflete a sua de alguma forma. Exato. Se a gente observar pesquisas que foram publicadas, né, até ano passado, inclusive, tem um pesquisador, um psicólogo americano, um psicólogo social chamado Jonathan Haidt. Ele fez uma revisão de vários estudos, principalmente da Europa, dos Estados Unidos, a respeito do quanto as redes sociais, a internet em geral, ela estava provocando ansiedade e depressão nesse público adolescente e jovem, né? Vamos pensar jovem aí até os seus 29 anos, né? Considerando que o nosso cérebro se desenvolve, digamos, o total, o final do desenvolvimento até os 20, né? Em termos assim de órgão, né? De cérebro, órgão. Então, assim, a ansiedade e a depressão, comprovadamente, elas são impactos desse uso exagerado, essa troca que se teve da experiência corporal para a experiência digital. Então, isso, inclusive, ano passado, uma pesquisa europeia, se não me engano, britânica, ela confirmou, né, que jovens ali dos 14 anos até os seus 18 anos estão realmente sofrendo de ansiedade e depressão. Então a gente tem um problema pela frente, porque apesar de sabermos disso, muito ser divulgado isso, não tem como separar. Hoje o mundo é muito digitalizado, cada vez vai ser mais, né? Muito se fala em como evitar que as crianças fiquem muito tempo, né, em frente de telas, mas é difícil, até porque a tendência é que isso cresça cada vez mais. Então, já que não dá para eliminar, como conviver de uma forma saudável com isso? Existe algum caminho para isso? Já há uma solução para isso ou a gente tem que estudar muito ainda isso? Eu acho que tudo começa a partir da educação dos filhos, né? Os pais, em relação a como eles liberam o celular para essa criança, limitar mais os horários de uso, não mais do que 3 horas ou 5 horas por dia. Isso já é considerado demais e impacta diretamente no sono, na questão da atenção fragmentada, o isolamento social e a dependência. São esses os 4 principais danos causados pela dependência digital. Então, evitar essa sobrecarga de uso, e não só também, os pais não só esperarem da escola que faça esse trabalho de limitar, né? A gente teve esse ano aquela lei 15.100 que foi sancionada, né, em relação ao uso dos equipamentos nas escolas.
Então, as crianças e adolescentes já não vão ter umas limitações em relação a isso. E isso é muito bem-vindo, né? Porque pelo menos assim vai ter um limitador, né? Algo que coloque ali um obstáculo, né, para esse uso constante. Mas tem que ser algo combinado, né? Botamos assim, a gente proíbe na escola, libera em casa. Exatamente, por isso proíbe os pais... em casa, libera na escola. Então, se exato. não houver um combinado ali, fica muito difícil de se conseguir um caminho só, o correto, né? E eu vejo principalmente isso acontecendo direto, os pais entregando o celular para uma criança assistir desenho, né, para que a criança se distraia enquanto os pais fazem outra coisa. Então, isso virou um objeto até de auxílio para os pais, o celular, né, quando, na verdade, está sendo mal utilizado desta forma. Mas, Gisele, antigamente a gente não usava a televisão para isso. Eu me lembro até de uma letra do música do Titãs que dizia que a televisão me deixou burro demais, né? Sim, que a gente ficava muito à frente da televisão. E muito se comentava isso também, né? Sobre o que isso aí poderia acarretar na vida psicológica das pessoas. Hoje a gente fala muito no celular. O problema é que a porta que se abre nesse mundo digital é por um mundo muito amplo, né? Se a gente for ver a televisão, ainda assim a televisão tinha conteúdos mais limitados. A internet... Porque é regulada, né? Acima de tudo. Sim. E o grande problema lá em 2005 foi o quê, né? Essa nova geração, nascida a partir de 2005, os pais começaram a entregar a internet para os filhos, né? Para que eles usassem, tentando compensar aquela ideia de que na rua os filhos estariam inseguros. Então, qual a ideia dos pais? Não, vamos deixar os filhos mais dentro de casa, mas com a internet livre, né? Sem limitações, sem regras, sem observar o que os filhos estavam olhando na internet. A internet é terra sem lei, digamos assim, né? Então, qualquer pessoa pode acessar muitos conteúdos impróprios, indevidos. Então, essa troca, essa inversão, né, de educação, essa ideia do segurismo que os pais tinham, ela acabou levando ao mau uso da internet, né, ao acesso a conteúdos que não necessariamente são produtivos para uma criança, né? São, digamos, superficiais, triviais, né? Não são muito... não tem muita utilidade, né? E aí isso vai impactar justamente hoje no que se vê muito, que é na atenção fragmentada. A dificuldade que as pessoas estão tendo para sustentar a concentração em, às vezes, tarefas simples. É aquela coisa assim, estão sempre a gente parece estar sempre na expectativa de alguma nova informação. Então, o nosso cérebro ele vai se acostumando com isso, né? Então, aí aumenta a dificuldade da gente conseguir manter a atenção em uma coisa só. Já tem pesquisas que comprovam isso também. Por exemplo, assim, se você ficar olhando 20 minutos no celular, rede social, assuntos triviais, você vai demorar muito para conseguir voltar a tua atenção para alguma coisa. Olha que interessante. Então, descompensa muito, né, essa questão da atenção. E fora os outros problemas que vêm associados, a insônia, o isolamento social. As pessoas pensam assim, para que eu vou me relacionar com pessoas se eu tenho tudo aqui na internet? Se eu posso conversar e mostrar aquilo que eu acho que vai ser a melhor imagem a meu respeito na internet, na foto, né? Então, as pessoas estão sendo desmotivadas a ter essa experiência corporal. E traz toda uma consequência, né? A gente passa por um momento de transição também, né? Dessa questão do acompanhamento digital e tudo mais, dessa evolução tecnológica, de como a gente se comporta com isso, como as crianças de hoje vão ser adultos amanhã, como é que vai ser o comportamento, visão de vida e tudo mais. Tem muita gente, tem muito ponto de interrogação sobre isso, né? De saber como é que vai ser
o futuro dessa geração de hoje, de crianças de hoje, com tudo isso e todo esse boom de informações que existem para uma criança, né? Sim. E a gente fala do digital, mas não é só o digital, né? Hoje também muitos pais enchem as crianças de tarefas, né? É na escola, depois é uma atividade aqui, uma atividade ali, uma atividade ali. Hoje uma criança, talvez ela faça mais atividades do que brinca. Sim. Muito ao contrário da nossa geração lá atrás, né? Exatamente. Nós tínhamos, eu falo nós porque eu sou da década de 80, né? Então, o pessoal da década de 80, que cresceu ali nessa década, teve mais essa experiência do brincar livre. Às vezes sem até supervisão, né? Os pais deixavam brincar ali na rua com os coleguinhas, sem estar necessariamente assistidos, né? Observados pelos pais. A coisa do segurismo ainda não era tão forte, né? Inclusive, esse psicólogo que eu falei, esse psicólogo social, o Jonathan Haidt, ele defende justamente essa ideia de que as crianças elas precisam dessa experiência do brincar livre, porque a criança precisa ter um certo contato com as emoções ruins também, com o medo, com a raiva, com a frustração. Para quê? Para que aos poucos ela vá desenvolvendo habilidades para lidar com essas emoções ruins. O que está acontecendo nessa geração ali de 2005 para frente é justamente o contrário. A criança que não teve muita experiência corporificada do brincar livre, porque estava sempre aos olhos, né, dos pais ou dentro de casa, e não teve essas experiências espontâneas de desenvolvimento com outras crianças. Por isso que a gente vê tantos adolescentes, jovens, hoje, com dificuldades para lidar com as emoções. Não sabem dizer o que sentem, não sabem quais são as emoções que estão sentindo, né? E aí vira, digamos, um grande boom. Começam a ter os danos ali da ansiedade ou da depressão. E aí a ansiedade reflete em várias ações, né, de revolta, de depressão, de outras ações que podem ocorrer em virtude de tudo isso, né? Sim. E quais seriam as recomendações para que a gente consiga cuidar da saúde mental? Sim. Assim, uma das principais recomendações seria o quê? Procurar experiências do corpo, né? Que a gente possa viver através do nosso corpo. O contato com a natureza, por exemplo, né? Fazer uma lista de atividades prazerosas. Se não sabe muito bem o que te dá prazer hoje, tenta pensar lá na tua infância, né? O que você gostava de fazer lá na tua infância? O que era genuíno? O que era espontâneo? Eu gostava de desenhar, eu gostava de escrever, eu gostava de pintar. Essas atividades mais lúdicas, mais fantasiosas, né? Da criatividade. Então, procurar fazer essa revisão do que pode ser feito em termos de atividades prazerosas. O problema é que as pessoas hoje elas deixam para pensar na saúde mental, no bem-estar, geralmente quando surge um incêndio, quando alguma coisa sai errado, né? Quando elas não estão bem. E a ideia da campanha Janeiro Branco é justamente isso, é pensar dia a dia, pensar mês a mês na questão da saúde mental. Uma outra coisa, autoconhecimento. Autoconhecimento é o quê? É entender as emoções, é saber dar nomes àquilo que a gente sente, e saber o que fazer com isso. E saber o quanto essas emoções elas vão desencadear pensamentos. Pensamentos bons e também pensamentos ruins. E o quanto se impacta daí no nosso comportamento. Então, acho que uma outra sugestão é o quê? Tudo que a gente puder trabalhar com respiração é indicado, principalmente para a ansiedade. Por quê? A respiração, já é comprovado que existe um nervo abaixo do nosso músculo do pulmão, né? Esse nervo, a partir da respiração, ele manda alguns estímulos para o nosso cérebro para dizer que está tudo bem.
Digamos, ele manda esse estímulo para parte do nosso cérebro que é autônoma, que independe do nosso pensamento. Independe do pensar assim, agora eu vou ficar calmo. Não, isso não serve para nada. Mas se eu trabalhar a respiração com esse objetivo de estimular esse nervo, que se chama um nervo vago, é um termo meio estranho, mas se a gente trabalhar a respiração com esse objetivo, a gente já está dando um comando diferenciado. A gente está trabalhando já com um tipo daí que a gente fala de neuroterapia, que é uma terapia, um tipo de tratamento que independe da fala, do conversar, que ainda é muito característico nos processos de psicoterapia. Então, hoje a gente já está em tempos de terapias, de tratamentos até com aparelhos que ajudem a esses estímulos para o cérebro. Ter uma atividade física regular ajuda também Sim. na melhoria da saúde mental? Com certeza. Libera as endorfinas, ajuda a regular toda a nossa questão hormonal, e tudo isso está ligado diretamente à ansiedade, à depressão. Então, exercício físico também é essencial. Pelo menos ali, que seja 20 minutos, fazer uma caminhadinha ali ao redor da quadra. Mas fazer, mesmo sem vontade, vai lá, não pensa muito, vai e faz. Na base do ódio. Exatamente, mesmo que sinta ódio, mas vai e faz. Porque a gente sempre vai ter essa dualidade, a gente sempre vai ter o choque entre o emocional e o pensamento. O pensamento, às vezes, vai puxar a gente para o lado contrário. Mas a gente sabe que para a gente ter uma boa saúde mental, a gente tem que ter também a saúde física em dia. As duas coisas sempre vão andar juntas. É importante, né? E já aproveite, estamos no começo do ano, dá para fazer um planejamento nesse sentido, né? Isso. Aliás, a vida planejada, ela pode ser melhor do que aquela que a gente deixa rolar e vê o que vai acontecer, né? Exatamente. Tudo que puder ser minimamente planejado já é uma garantia de mais controle sobre qualquer tipo de problema que possa surgir. Então, vale a pena, sim, esse momento de reflexão, de pensar assim, estamos em janeiro, o que eu quero em fevereiro? O que eu gostaria em março? O que eu gostaria em abril? E assim por diante. A sensação de que se tem controle sobre a própria vida, ela vai se tornando mais palpável do que simplesmente deixar as coisas acontecer. Lógico, tem coisas que vão acontecer, que são acaso realmente, mas o que a gente puder lançar um pensamento racional e definir o que a gente quer para a gente, tá valendo. É isso aí. É o que puxa a gente para o futuro. Bem isso. Gisele Casagrande, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço aí a oportunidade, o convite. Eu conversei com a psicóloga Gisele Casagrande, falamos sobre Janeiro Branco e também sobre a saúde mental.